Bom dia, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Hoje eu tenho o prazer de receber o deputado federal pelo PSDB do Ceará, Danilo Forte. O deputado começou a carreira política no movimento estudantil, participou do movimento de reconstrução da União Nacional dos Estudantes, UNE, e atuou ativamente no movimento das diretas já. Está no terceiro mandato de deputado federal, agora no PSDB, como eu já citei, mas o deputado passou por vários partidos, MDB, PSB e DEM. Atual presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis, cargo que levanta aí a bandeira importante sobre o uso de energias renováveis. Prazer em receber o senhor aqui, deputado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que fazem Jovem Pan. Também é um prazer muito grande. Inclusive, eu gostaria de já começar com essa pergunta, deputado, porque é tão complicado falar sobre esse assunto, né, das energias renováveis, e pela sua liderança no assunto, o senhor tem comemorado alguns resultados, né, para o zero carbono. Eu queria entender em que caminho que está aí, eu sei que o senhor levanta essa bandeira tão importante que realmente são essas energias renováveis. Tem duas questões importantes para nós. Uma, a questão climática, né? Está aí o mundo todo preocupado com a emissão de carbono, com o aquecimento global, com as mudanças climáticas que o mundo está vivendo. E isso tem trazido muitas preocupações. Pela primeira vez, nós tivemos uma crise hídrica no Brasil, no centro-sul do país, e não no Nordeste, que já é tão tradicional. E, por outro lado, a questão da própria economia do Nordeste, porque os melhores ventos e o melhor sol do Brasil está no Nordeste. Se nós temos uma região que paga uma conta muito alta de desequilíbrio regional, que tem um terço da população ávida por oportunidade e que não tem capacidade de desenvolver economicamente, gerar emprego, gerar alternativas para a juventude e para aqueles que querem trabalhar, é na energia que nós temos aí uma grande bandeira. O Nordeste, inclusive, ontem, superou mais um recorde na geração de energia eólica, a energia do vento. Mais de 20 gigas produzidos no Nordeste. O Nordeste hoje tem excedente de energia e foi, inclusive, que contribuiu para que, nessa crise hidroenergética que o Brasil atravessou, pudesse atravessá-la sem apagão, sem racionamento e sem nenhuma falta de abastecimento em função exatamente desse excedente produzido no Nordeste brasileiro. Então, nós temos aí uma questão climática e nós temos uma questão econômica. E nós temos para nós o que é mais importante, distribuição de renda e geração de emprego. Só no Nordeste foram investidos, ao longo dos últimos 10 anos, 60 bilhões de dólares em energia limpa. E, atualmente, nós temos 16 bilhões de reais em investimento no Nordeste só em energia eólica. O que significa dizer que nós temos aí pela frente um caminho, inclusive, para a industrialização, já que a energia eólica e a energia solar são energias baratas do ponto de vista de geração. Você gera 1 megawatt a R$160, enquanto na térmica o Brasil comprou nessa crise energia a R$2.100, mais de 10 vezes o valor do que nós estamos gerando no Nordeste brasileiro. E isso pode, inclusive, no futuro, ajudar a trazer indústria para gerar mais emprego ainda. Então, eu acho que a saída para a retomada do desenvolvimento econômico e da geração de emprego no Brasil passa por energia limpa e passa pelo Nordeste. Deputado, a gente sabe que o Ceará é a terra do vento e eu acho esquisito, assim, estranho, que a gente não se ouve muito falar aqui sobre o tema, né? Existem outros temas, assim, que são mais falados e a gente ouve pouco falar sobre os parques eólicos que estão distribuídos em vários municípios aqui. Na opinião do senhor, quais são os maiores desafios para o setor energético no Nordeste, tanto no mercado interno quanto para se tornar aí um exportador internacional? Primeiro, a compreensão de que essa é a grande alternativa econômica para todos nós. Segundo, estimular a produção. Para você ter uma ideia, a energia eólica, a energia do vento, começou no Ceará. O Ceará foi inovador. Os primeiros parques de energia foram da Taíba,
ali em São Gonçalo do Amarante, de energia eólica. Hoje, o Rio Grande do Norte produz 3 vezes mais energia eólica do que o Ceará. A Bahia produz 2 vezes mais do que o Ceará. E o Piauí já está passando também o Ceará na produção de energia a partir do vento. Por quê? Porque há um excesso de burocracia. Nos estados do Nordeste, onde as licenças ambientais são as mais caras e as mais exigentes, onde há uma dificuldade na liberação dos projetos por parte dos órgãos do governo estadual, o que tem, inclusive, espantado, né? Estimulado os investidores a irem para outros estados. O Ceará tem a sua característica no vento e no sol, mas hoje o Rio Grande do Norte, que tem 1/3 da área física do Ceará, produz 3 vezes mais energia eólica do que o próprio Ceará. Então, a gente precisa correr atrás desse prejuízo, porque nós fomos os inovadores, nós fomos os primeiros a produzi-la, mas hoje nós estamos no nível secundário por causa da burocracia de Estado e do excesso de cobrança de taxas e impostos e licenças no Estado do Ceará. Pra você ter uma ideia, se você colocar uma placa de solar hoje, numa padaria, numa pizzaria, numa olaria, no Estado do Ceará, na mesma hora vem um fiscal do governo do Estado para cobrar o ICMS sobre a produção dessa energia. E ninguém está vendendo energia. O padeiro vende o pão, o pizzaiolo vende a pizza, a olaria vende o tijolo, e ele pode cobrar o imposto no produto final. E tem, inclusive, um ganho competitivo, porque tem energia barata produzida por um investimento do próprio empreendedor, aumentando, inclusive, a oferta de emprego. Mas no Ceará não tem essa compreensão, infelizmente. Então, é necessário que a gente consiga destravar esse excesso burocrático, porque o Ceará se acostumou a ter eficiência na cobrança de imposto, mas não estimular os empresários a produzirem riqueza e a produzirem e a gerar emprego. E como que está essa conversa com o governo Camilo Santana, deputado? Vocês já tiveram alguma oportunidade para tratar o assunto? O senhor acredita que a crise energética pode abrir portas aí para tentar mudar o que acontece aqui no Estado? Tudo isso que lhe foi dito já foi dito várias vezes, principalmente ao secretário Maia Júnior, que tem sido um interlocutor e tem ouvido muitas queixas do setor. Inclusive, várias reuniões já foram feitas, inclusive na Federação da Indústria do Estado do Ceará. O Cine Energia, que é um sindicato que reúne os empresários de energia, tem levado esse assunto para dentro do governo, mas, infelizmente, a reciprocidade do entendimento é muito pequena. Pra você ter uma ideia, inclusive, hoje até recebi aqui, o Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou, né, uma resolução, uma lei, para taxar o ICMS da energia em 17%, porque o estado do Ceará é um dos estados que mais cobra ICMS na tarifa de energia. São quase 30%, ou seja, quase 1/3 da conta da energia que você paga aí na rádio e na TV Jovem Pan, e o que eu pago lá em casa, o que paga na indústria, o que paga na escola, 30% é imposto de ICMS, o que é um preço absurdo, né? Porque como é que você vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento desse jeito? E graças a Deus o STF ontem, em cima de uma ação do Estado de Santa Catarina, tabelou no teto que os estados só poderão cobrar até 17% de ICMS sobre a conta de energia, o que já vai dar um alívio, inclusive, principalmente para as pessoas mais carentes, que sentem no bolso, né, essa postura de usura, de aviltamento, de cobrança de impostos no Estado do Ceará. Tudo que foi dito para você, já foi dito para o governador e já foi dito para os secretários do departamento da área. A própria SEMAR sabe que o licenciamento ambiental para a parte de geração de energia mais cara do Nordeste estão exatamente no Ceará. E fica agora uma contradição, porque como é que o Estado quer entrar na onda do hidrogênio verde, que há uma demanda muito grande do mundo, e eu costumo dizer pelo Brasil afora, que a melhor esquina do Brasil para produzir hidrogênio verde é o Ceará e o Rio Grande do Norte, porque temos acima os Estados Unidos, à direita a Europa e à esquerda o Japão, a China, a Ásia, pelo canal do Panamá, mas para que a gente possa produzir hidrogênio verde, a gente vai ter que ter uma política de estímulo. E o Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, infelizmente,
não tem ajudado a esses investidores que querem produzir no nosso estado. Não sei se o Ceará consta ainda no ranking de estado que mais se cobra impostos, lidera, né, essa questão. Eu até vou perguntar para o senhor se ainda está nessa liderança, mas tudo que vem de fora, por exemplo, em São Paulo o ICMS vai de 7% ou 9%, não me lembro agora, tudo que entra aqui é pago a diferença para chegar nos 17%, né? Então os empresários realmente, eles reclamam muito em relação a isso, e agora também a questão dos combustíveis, né, do preço dos combustíveis, que também tem sido algo muito discutido, principalmente aqui, porque a gente não consegue mais sair de casa para abastecer um carro e trabalhar, ou ir para um hospital, ou ir passear. Não tem condição, porque o preço do combustível aqui no estado do Ceará está algo que realmente surreal. O que o senhor acha que pode ser positivo para mudar esse cenário aqui no estado? Eu acho que esse questionamento, inclusive, lhe parabenizar pela sua coragem, porque não são todos os meios de comunicação do nosso estado que têm a liberdade de questionar, inclusive, o comportamento do próprio estado. E aqui vai os meus parabéns ao Jovem Pan, que está fazendo esse excelente trabalho, porque realmente é triste essa situação. O estado do Ceará, no que diz respeito aos combustíveis, chega a cobrar 31% no preço da gasolina. Um terço do preço da gasolina, praticamente, vai para os cofres da Secretaria da Fazenda do estado do Ceará. É realmente um dos estados que mais cobra imposto no Brasil, né? Inclusive, o próprio comércio se ressente muito, porque não só cobra o imposto, como ainda cobra antecipado. Por exemplo, muitas vezes uma loja de calçado, quando vai importar um sapato de um outro estado, paga a diferença para poder a mercadoria chegar na loja, e se não vender, o prejuízo fica por conta do empresário. Então, a circulação de mercadoria não fica nem sequer preservada do ponto de vista jurídico, porque se a mercadoria encalhou e o imposto já foi recolhido, esse imposto é indevido, porque ele só pode ser pago se ele circular. E essa é a natureza, inclusive, do ICMS, é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, o estado nosso, do Ceará, realmente tem tido uma postura, inclusive, inibitória para quem quer produzir e para quem quer gerar emprego. Para você ter uma ideia, Patrícia, nesse conflito de emancipação nos territórios ali da Serra da Ibiapaba, na fronteira do Ceará com o Piauí, foi feita uma pesquisa entre os empresários sobre onde eles prefeririam ficar, se no estado do Ceará ou se no estado do Piauí, porque tem aquela discussão sobre o limite geográfico do Ceará com o Piauí. E a grande maioria indicou que quer ir para o Piauí, porque não consegue produzir no estado do Ceará. Tamanha é a ganância da Secretaria da Fazenda, dos seus auditores e dos que fazem, porque o custo do estado ficou muito caro, né? Essa máquina pública para sustentar toda essa base política em torno do governo Camilo e da família Ferreira Gomes é uma base muito cara e muito grande. São 24 partidos apoiando o governo, cada um querendo um pedaço do estado para manter suas bases políticas. E isso, quem paga essa conta somos nós, principalmente os contribuintes. E isso inviabiliza, inclusive, o crescimento econômico e a geração de emprego no estado. O que é triste, porque a gente tem um estado, principalmente um estado turístico, né? E um turismo também esportivo que agora está se tornando aqui por conta de ser a terra do vento. Então, a questão do turismo esportivo, na questão do kite, na questão do surf, na questão de várias situações, realmente deixar de lado essa questão de tentar viabilizar o imposto para o empresário investir aqui é muito triste. O senhor tem algum estado que poderia servir de exemplo aqui para o Ceará, que o senhor tenha conhecimento, deputado? O turismo ainda tem um agravante, que é a questão da segurança, né? Hoje, os números aí são lamentáveis. O estado hoje, nos últimos 8 anos, são 25 mil homicídios. Não tem nenhuma guerra do mundo que esteja tendo um volume tão grande de assassinatos como o estado do Ceará. E é o campeão nacional, inclusive, em números absolutos, de feminicídio, né? Além do controle aí das drogas, principalmente na periferia das cidades e no interior do estado. Então, eu acho que, além do problema tarifário, nós ainda temos um problema da insegurança,
da falta de segurança que afasta, que afugenta muitos investimentos nessa área. O Brasil, né, tem estados que são muito acolhedores, inclusive com política de estímulo. O Rio Grande do Norte é um deles. O Rio Grande do Norte, em matéria de geração de energia hoje, ele já está produzindo mais de 6 gigawatts em energia eólica e tem projetos para chegar a 15 gigas em 3 anos. Investimentos na ordem de 25 bilhões de reais. Por quê? Porque está com a política de atração de investimento. Nós temos projetos em Pernambuco que tem, inclusive, estímulos para geração de emprego, né? Parceria do Estado com os empreendedores numa política de atração de investimento. E, lamentavelmente, né, o Ceará que iniciou esse processo lá atrás, inclusive no governo Tasso Gereissati, infelizmente perdeu essa hegemonia, essa forma de trabalhar, e hoje mais espanta do que atrai investidores. Antes de entrar nessa pauta de segurança pública, que é uma pauta importante realmente que o senhor lembrou, eu queria terminar essa história do ICMS, que realmente é algo que pega muito aqui no estado, né? Se o senhor fosse governador, que tipo de projeto o senhor traria aqui para o Ceará para poder colaborar com investimentos maiores aqui de empresários de fora? Primeiro, uma política de redução do ICMS nos produtos estruturantes. Combustível, energia, água, são produtos que ajudam a criar outras atividades econômicas. Não existe indústria sem energia. Não existe agricultura sem água. Não existe agronegócio sem água e sem energia. Não existe irrigação. Então, produtos estruturantes, a gente reduziria o ICMS e ia ganhar no produto final. Porque aí você atraía a indústria, porque a indústria da confecção gasta muita energia. Então, se ele tem uma energia mais barata, ele vai produzir mais camisa, mais calção, mais roupas, e com isso vai gerar mais emprego. E vai ter mais dinheiro circulando no Estado. E tendo mais dinheiro circulando no Estado, você vai ganhar no produto final. A mesma coisa, eu acho que era fazer uma reestruturação na política, inclusive do trânsito do Ceará, porque hoje o Detran é um órgão que arrecadação fabulosa. Por quê? É impossível andar em Fortaleza. Às vezes eu vou para Itapajé, às vezes eu vou para Itapiúna, às vezes eu vou para Quixadá, eu demoro mais para atravessar Fortaleza do que do anel viário até a cidade de destino. Por quê? Porque você tem rua que você tem que andar 20 quilômetros, a 30 quilômetros, a 40 quilômetros e, no máximo, 50 quilômetros, mesmo nas melhores avenidas da cidade. O que impede, inclusive, o fluxo do trânsito, que aumenta o consumo de combustível. Porque se você anda mais devagar, o seu carro consome mais. Então, isso, inclusive, retira da população dinheiro. Você mesmo falou da dificuldade que os trabalhadores estão tendo hoje para ir trabalhar, porque muitas vezes não conseguem colocar combustível nos seus carros. Então, eu acho que, diante disso, primeira coisa, fazer um grande pacto com os empreendedores. Quem quer produzir, quem quer trabalhar, chamar a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Associação Comercial. Ó, nós temos condições de reduzir impostos aqui, aqui, aqui. Mas eu preciso de uma compensação aonde? Eu preciso de uma compensação que vocês vão botar mais indústria, vocês vão gerar mais emprego, vocês vão botar mais dinheiro em circulação. E aí quebrava também essa pirâmide social do Ceará, que é devastadora. Nós temos 1% da população que ganha mais do que 80% da população do estado do Ceará. Porque nós temos, da população ativa do Ceará, Patrícia, 82% ganha menos de 2 salários mínimos. Isso é um absurdo. 82% de quem trabalha no Ceará ganha menos de R$ 2.200 por mês. É triste essa cena. É por isso que nós vemos um povo tão pobre. E a filosofia do atual governo, que é o governo comandado pela oligarquia Ferreira Gomes, é o governo rico para comprar apoio político e o povo pobre passando necessidade para poder vender o voto. Inclusive circulou nas redes sociais, né, pessoas famintas invadindo um carro de lixo, né, em frente de supermercados para poder pegar resto de comida, osso. Realmente são cenas lastimáveis. A gente também, como cidadã que circula em Fortaleza, vê que o número de pedintes no meio da rua, de pessoas
precisando, né, de um dinheiro para comprar um leite do filho, a fralda aumentou demais. A gente tem acompanhado aí por conta também da pandemia. Deputado, antes de encerrar esse primeiro bloco, eu queria então começar pelo tema realmente da segurança pública aqui do Estado, porque a gente sabe que Fortaleza é uma rota, né, do tráfico internacional. E a vulnerabilidade que durante muitos anos o Estado teve em relação a esse tema, até gerando a moradia de muitos líderes de facções nacionais aqui no nosso Estado, né? Isso preocupa? Total, eu acho que nós perdemos o controle, nós perdemos a guerra. Hoje, no tempo que eu era menino aí no interior do Ceará, os jovens torciam pelos times. Torcia Ceará, torcia Fortaleza, ou torcia Ferroviária. Naquela época, Ferroviária ainda tinha torcida. Hoje, você chega para o jovem no interior, na periferia das cidades, é da facção A, da facção B, da facção C. É triste, é lamentável isso que nós estamos vivendo. Nós temos escolas no interior do Ceará que as professoras até choram quando veem seus alunos presos ou entregues ao tráfico de droga. E o nosso porto aí virou o queijo suíço. Por ele passa tudo no mundo que você imagina. E não são só as facções nacionais, não. Inclusive traficantes internacionais. Não se esqueça da apreensão desse jatinho aí, com quase 2 toneladas de cocaína, que faz parte da rota internacional do tráfico. Então é lamentável que realmente isso esteja acontecendo no nosso Estado, um Estado que tinha tantas tradições boas, né, da educação dos seus filhos, tanta seriedade no comportamento da gestão, mas que hoje está totalmente entregue ao narcotráfico, né, já quase como um narco-estado, e isso refletindo no dia a dia das pessoas. Eu fico muito preocupado, eu acho que nós precisamos urgentemente de uma mudança de postura com relação à segurança pública. Em dezembro de 2017, Patrícia, eu propus uma intervenção na segurança pública do Estado do Ceará. Quase me mataram naquela época, porque eu tinha proposto que a Força Nacional e o Ministério da Segurança, né, se não me engano, o ministro ainda era o Raul Jungmann, aqui em Brasília, fizessem uma intervenção do Estado do Ceará na área de segurança. De lá para cá, todos os indicadores pioraram, todos. Aumentou o número de crime, só diminuiu a queima de ônibus, o número de assalto, o tráfico de droga, o feminicídio, todos pioraram lá para cá. E o Estado praticamente não tomou providências altivas nenhuma. Gasta muito dinheiro com a polícia, mas gasta mal, né? E se é que gasta de verdade, pelo menos anuncia que gasta muito dinheiro com a polícia. Mas o Ceará, inclusive, tem um déficit de quase 50% no número de policiais na rua. O Ceará era para ter algo em torno de 25 mil soldados na rua, fazendo acompanhamento de segurança para a população, e tem algo em torno de 14 mil soldados no efetivo, o que é um número muito aquém da necessidade do Estado. Então, eu acho que a gente precisa reformular esse setor de segurança e, paralelo a isso, porque violência não nasce sozinha, a violência é um contexto social. É o emprego, é a educação, é a qualidade de vida, é o convívio social. Tudo isso ajuda a diminuir a violência. Mas quando chega no estágio que nós estamos vivendo hoje, aí tem que ser a repressão ostensiva, tem que ser a luta direta das forças de segurança contra os traficantes e contra as facções. O governo aqui do Estado, né, pela pasta de Secretaria de Segurança Pública, sempre diz que trabalha com uma inteligência da polícia, né, para poder coibir, né, inibir a vinda, né, desses traficantes, e muitos deles até formam residência aqui no Estado, né? Será que está falhando esse serviço de inteligência aqui no Estado, deputado, na sua opinião? Eu acho que está totalmente sem inteligência, viu, Patrícia? Eu acho que aí é um desencontro muito grande, porque se todos os indicadores pioraram, se o número do crime cresce, e se hoje o Ceará está no centro de uma rota internacional, e esse porto do Pecém é um queijo suíço que passa por lá, passa tudo, com certeza essa inteligência não está funcionando. Eu acho que, inclusive eu até brinco, que aquelas caixas de pombo que tem em algumas avenidas aí em Fortaleza,
né, que foi uma ideia mirabolante, de dizer que aquelas caixas diminuem a violência, mas são as caixas de maribondo, né, com as polícias lá em cima. E o tráfico está ali embaixo. Muitas vezes estão vendendo droga debaixo da própria caixa que estão aquelas casas de segurança aérea que fizeram. Então, eu acho que realmente é um fracasso a nossa política de segurança, tanto é que hoje as pessoas têm medo de sair na rua. Quando os meus filhos saem em Fortaleza para ir a uma festa, um aniversário, ou voltam mais tarde da escola, quando estuda à noite, eu fico preocupado, porque ninguém sabe como é que estão entregues a quem e quem está dando segurança a essa juventude. E isso porque a gente mora numa área que tem uma segurança maior. Você imagina as mães e os pais de família que são obrigados a morar na periferia, né? Até a iluminação pública é importante para gerar segurança para as pessoas. E na periferia da cidade falta, com certeza, inclusive, iluminação pública. Eu estava, inclusive, antes de chamar o intervalo, esses dias eu estava olhando a minha conta de energia elétrica, né? E a gente paga uma taxa de iluminação pública, né? E que é absurda também, porque acho que se não me engano, acho que é 9% em cima ou 7%, eu não me lembro do cálculo. E eu estou morando agora em Aquiraz, mas um trecho de Fortaleza para Aquiraz é um trecho de CE. Então, não é o município que tenta dar um jeito, porque é o governo que precisa iluminar. E é um trecho grande de CE que a gente não tem uma luz funcionando. Então, assim, aí eu fico me perguntando, né? Essa taxa de iluminação pública, ela serve para o quê? Porque naquela minha área onde eu estou agora, realmente existe uma precariedade na questão de iluminação pública e isso, com certeza, fomenta mais a questão dos assaltos na região, né, deputado? Não só os assaltos, inclusive as agressões, principalmente às mulheres e aos jovens, né? Então, eu acho que essa é uma política, inclusive, que precisa fiscalizar. Nada. Hoje, você pode controlar a iluminação pública até remotamente, por TI. Né? Você pode ter um dispositivo na rede que indica a luz que está queimada, a luz que não está funcionando, aonde a rede não está chegando para abastecer a iluminação pública. E a conta que se paga é uma conta altíssima. Né? Você chega a pagar mais de 7% da conta individual de energia só na taxa de iluminação pública. E a taxa de retorno não existe. Você paga o ICMS para o Estado e ainda paga a taxa de iluminação pública em cima da conta. É tributo em cima de tributo. É aquilo que eu falei lá no início. É a lógica de tirar o máximo possível da população e o mínimo de retorno para que essa população tenha um mínimo de segurança, né, e de reciprocidade das funções do Estado. Então, realmente, olha que essa estrada do Aquiraz é uma das estradas por onde passa o maior fluxo de gente com poder aquisitivo, que é o caminho de Canoa Quebrada, é o caminho do Eusébio. Né? O Eusébio hoje é um bairro nobre na região metropolitana de Fortaleza, né? O do Beach Park. Né? Então, quer dizer, é uma região de fluxo muito importante para o estado do Ceará. E está abandonado desse jeito. Aí, por aí você tira o que é que não está acontecendo nas demais periferias das cidades cearenses. É uma pena. Eu vou chamar um pequeno intervalo, mas fica comigo, deputado, porque eu tenho algumas questões ainda aqui para falar com o senhor. O papo está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu, Patrícia Calderon, recebo o deputado federal pelo PSDB do Ceará, Danilo Forte. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. É sempre um prazer falar com o senhor. Nós falamos algumas questões no primeiro bloco e foi citado em um momento a questão da fome, né? Principalmente o aumento da fome aqui no estado do Ceará. O Brasil, de certa forma, entrou nesse mapa da fome, né? E a gente vê realmente brasileiros tentando colocar o prato de comida aí em casa, o que está bem difícil. Eu queria entender que o Brasil está o presidente, né, da República, Jair Bolsonaro, está tentando destinar, né, algumas providências em relação a esse assunto. Aqui no Ceará, o senhor acredita que os trabalhos das políticas públicas que são realizadas pelo governo do estado são suficientes para poder
beneficiar essas pessoas mais carentes e que realmente estão passando fome e estão de forma de vulnerabilidade nas ruas aqui da capital? Patrícia, não resta dúvida de que a questão econômica, quando você tem a ausência de oportunidade de emprego e com o advento da pandemia, você sacrificou ainda mais a população. E a defasagem do Bolsa Família, que foi comida pela volta da inflação, pela carestia dos preços dos produtos do supermercado, criaram aí um exército, um batalhão de pessoas que estão passando necessidade. As cenas que a gente viu das mães revirando o camburão do lixo no caminhão, lá em Itapajé mesmo, virando os camburões de lixo na porta do mercado para pegar resto de comida, o desespero das pessoas para poder levar comida para casa, o crescimento da violência, principalmente de furto, para poder, inclusive, levar algum alimento para casa, tudo isso se dá num contexto que precisa de soluções. E foi por isso que eu, desde 2019, eu venho propondo um programa de renda mínima permanente, inclusive com base na cobrança de tributos das empresas de tecnologia da informação, que hoje são as empresas mais ricas do mundo e são as que menos pagam imposto no Brasil, para que elas pudessem cumprir uma tarefa social também, contribuir para diminuir essa fome. E o governo, com toda a crise econômica que o país atravessou, o governo federal, está tentando também subsidiar esse recurso. Eu agora mesmo, semana atrasada, fui relator do PLN 26. Eu ia perguntar isso, porque o senhor é relator, né, do programa que vai destinar 9 bilhões, né, para o programa que substitui o Bolsa Família, né? Eu relatei o PLN 26, que já colocou 9,3 bilhões esse ano para garantir o auxílio emergencial esse ano, o Auxílio Brasil, que agora é o novo nome do programa, e querendo que agora em dezembro a gente já consiga pagar os R$400. E desde o dia 17 de novembro foi retomado o programa de transferência de recursos a partir do Auxílio Brasil. Por outro lado, também, nós estamos votando aqui a medida provisória 1061, que constitui o novo programa de forma permanente já a partir do ano que vem. Então, eu acho que são políticas públicas importantes que podem ajudar a minimizar, o efeito da fome e da miséria, mas não vai resolver. O que resolve o problema da fome e da miséria é oportunidade de emprego, é distribuição de renda, é exatamente você capacitar os jovens. E para você ter uma ideia, Patrícia, hoje nós estamos com dificuldade de mão de obra qualificada no setor de confecção do Ceará, que a gente nunca teve, no setor calçadista, no setor elétrico, com o advento do crescimento das instalações de parque de geração de eólica e de solar. Então, são segmentos da economia que precisam de gente treinada e que o governo do Estado poderia, junto com as instituições voltadas para a formação de mão de obra, já que o Estado se orgulha tanto de ter muita escola profissionalizante, poderia dar a essa escola profissionalizante a condição de formar com qualidade esses jovens. Porque hoje o grau de exigência para ocupar uma oportunidade de emprego numa indústria, numa empresa, é muito maior do que era há tempos atrás. O emprego mais desqualificado ainda é o da construção civil. Retomar as obras de construção civil também é importante. Mas o emprego industrial, o emprego no setor de serviço, requer uma mão de obra qualificada. E aí são políticas de governo que o governo do Estado poderia ajudar também, porque está faltando, inclusive, mão de obra nesses segmentos que eu já falei. Pegando um gancho nessa fala do senhor, houve um confronto aí do senhor com o senador Cid Gomes sobre a decisão de 212 milhões de reais em emendas aqui para o Estado, né? Onde que pegou aí essa contradição que o senhor ficou bravo? O problema é o seguinte, é que a questão filosófica da governabilidade no Estado do Ceará, que começou com eles, os Ferreira Gomes do governo, é de concentrar todos os recursos na mão do governo do Estado. Nós temos
temos 184 municípios. O que é que ele queria botar? 50% do recurso na emenda de bancada no governo do Estado e 25% na Prefeitura de Fortaleza, que tem um orçamento de mais de 10 bilhões de reais. E o Estado de mais de 30 bilhões de reais, que já explora, né, todos os segmentos da sociedade com uma cobrança alta de impostos e tem mecanismos, inclusive, para buscar financiamentos internacionais. E, no entanto, quem mora em Catunda, quem mora no Canindé, quem mora no Itapajé, quem mora no Cariri, não ia ter acesso às emendas de bancada, quando, muitas vezes, o único recurso que chega para investimento nessas cidades do interior são as emendas do governo federal. Não. Eu acho que era prudente e democrático que cada deputado pudesse, inclusive, fazer as suas indicações, que essa é a natureza das emendas de bancada no orçamento da União. Inclusive, nós estamos lutando para aumentar essas emendas de bancada já a partir de 2022. E, com isso, a gente distribuir mais recursos, chegando, inclusive, aos municípios mais pobres e mais carentes, para gerar investimento, para gerar emprego, para melhorar a condição de vida das pessoas. No ano passado, quem salvou os municípios do interior do Ceará no combate à Covid foi exatamente os recursos da emenda de bancada que foram distribuídos por todos os municípios do estado do Ceará. Mas o ex-governador Cid Gomes queria obrigar a bancada a entregar todos os recursos apenas praticamente em duas mãos. A mão do governo do estado, que eles controlam, e a mão da Prefeitura de Fortaleza, que eles tomaram a eleição do capitão Wagner. Então, diante disso, eu acho que houve uma coragem, por parte significativa da bancada de deputados federais, de fazer um enfrentamento, e nisso aí a gente provar e mostrar para o ex-governador Cid Gomes que ele não é nem o dono do Ceará e nem o dono das emendas de bancada, e que essas emendas pudessem ser compartilhadas com todos os municípios, conforme a representação de cada um. Eu fui eleito, o capitão Wagner foi eleito, pelo voto de gente que não vota nos Ferreira Gomes. Não sou eleitor do Ferreira Gomes. E por que nós somos obrigados a entregar para eles o controle desse recurso? Então, eu acho que, até em respeito à democracia, era melhor fazer uma distribuição desses recursos, principalmente para aqueles municípios que mais precisam e que muitas vezes não estão no controle nem da Prefeitura de Fortaleza e nem do governo do Estado. Mas se chegou a alguma conclusão que o senhor possa adiantar para a gente, deputado? Os recursos foram distribuídos e os deputados já indicaram, né, e foram distribuídos pela indicação dos 3 senadores e dos 22 deputados federais. Alguns colocaram uma parte dos seus recursos para o governo do Estado administrar e outros colocaram direto para as prefeituras que acharam que eram mais convenientes e que tinham mais necessidade desses recursos dentro das suas políticas públicas. Deputado, está terminando, eu sei que o senhor tem vários compromissos, mas tem que aproveitar que deu certo essa entrevista e a gente fazer esse programa especial para falar um pouquinho de política, que é sempre interessante. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação ao PSDB. Existe um racha dentro do partido e está muito claro, né, que isso realmente aconteceu com o Partido Tucano, um partido tradicional. E aqui no estado, o tucano também tradicional, chamado Tasso Gereissati, ele está apoiando o governador Eduardo Leite, né? E dentro do próprio partido, isso criou um pouco de saia justa, porque o governador João Dória, de São Paulo, tudo indicava que a candidatura para a presidência seria dele. O que está acontecendo nos bastidores aí do PSDB? Conta pra gente. Eu acho, primeiro, que o PSDB teve uma ideia salutar. Eu acho que a ideia de fazer as prévias, de fazer o debate no Brasil inteiro sobre um projeto de candidatura é uma boa ideia. Os americanos fazem isso com muita perfeição. Mas, mesmo assim, eles também tiveram problemas de aplicativos com relação à decisão, né, que os filiados dos partidos, do partido, no caso, o Partido Democrata, teve também nos Estados Unidos. E aqui, a inovação do ponto de vista político não teve êxito na inovação do ponto de vista tecnológico. Então, o que é que aconteceu? Foi feito o debate, esse debate foi produtivo em todos os estados, eu, inclusive, acatei
proposta de levar o governador João Dória ao estado do Ceará. Ele me pediu para que a gente organizasse um debate com ele em Fortaleza. A gente organizou um debate com a presença de vereadores, presidente dos diretórios municipais, deputados estadual, deputado federal, prefeitos e vice-prefeitos, e todos saíram de lá muito felizes, porque o PSDB precisa ter vida partidária. Eu nasci no debate, você mesmo falou na abertura do programa, que eu comecei na política pelo movimento estudantil. E no movimento estudantil, o que mais se fazia era debates. Eram assembleias e mais assembleias, conferências, cursos de formação política, o que é muito bom, inclusive, para gerações futuras. Então, eu acho que as prévias é uma iniciativa positiva. Agora, o erro foi exatamente fazer um procedimento misto, porque quem votou na urna eletrônica, eu votei na urna eletrônica aqui em Brasília. Os votos das urnas eletrônicas não teve problema nenhum. Quem foi na convenção e teve a oportunidade de votar na urna eletrônica, os votos estão todos guardados e não tiveram problema nenhum. Agora, quem votou remoto, através do aplicativo da Fundação da Universidade do Rio Grande do Sul, que não tinha nenhuma expertise, nenhuma experiência nesse tipo de processo de votação, foi que deu problema, porque aí deu estagnou, né, todo o procedimento de votação e, com isso, deu um tilt no sistema e o sistema não voltou. E aí, ontem, inclusive, foi um dia muito duro aqui em Brasília, de muita reunião e discussão, porque começam a fazer os questionamentos, né? Tem aqueles que não têm interesse que o partido apresente um candidato, tem aqueles que têm interesse que não seja concluído o processo, e que, jogando no engodo, né, na falta de conclusão do processo eleitoral, mantém-se o status quo, ou seja, você mantém a estabilidade daqueles que estão nos cargos de direção do partido. Na medida que tiveram 3 candidaturas, né, tem 2 candidaturas que estão mais afinadas, no caso, a candidatura do João Dória de São Paulo e do ex-senador Arthur Vigílio do Amazonas, e tem uma candidatura que está mais distoante, né, que é exatamente a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, que tem feito um belo trabalho na gestão do Rio Grande do Sul, mas acho que cometeu algumas infantilidades durante o processo e criou, inclusive, alguns transtornos internos para dentro do próprio partido. Mas nada que não possa ser saneado. Eu acho que pode-se tirar muitos ensinamentos desse processo. Eu acho que o que tem que resolver, de imediato, é um problema tecnológico, para que até domingo, que é o prazo que os candidatos deram, para ser concluído esse processo de votação, de escolha, seja concluído, e quem que sair da candidatura possa, inclusive, ganhar novos ares de credibilidade junto aos demais partidos para formar uma coligação a nível nacional, ou então, não tendo êxito, a gente possa construir uma liberdade para que o partido possa se organizar dentro de um processo futuro, dando liberdade para os seus parlamentares, para os seus militantes, se organizar dentro de uma proposta que seja capaz de ajudar o Brasil a sair da crise econômica que nós estamos vivendo. E a saia justa aconteceu também porque o investimento nessa empresa de tecnologia para a votação das prévias tucanas, ela teve um investimento muito alto, né? E com indicação aí do governador Eduardo Leite, e isso está causando realmente um tumulto dentro do partido, porque, como o senhor falou, o deadline, né, domingo agora, então, inclusive para os candidatos, nem tem interesse que isso seja protelado, né? O senhor recebeu, como o senhor também comentou, o governador de São Paulo, João Dória, aqui, né, para esse debate. Teve algum tipo de constrangimento do senhor ter liderado essa vinda para cá? Como que ficou dentro do partido? Como que foi esse bastidor, deputado? Eu sou um homem do diálogo, do debate, eu aceito o contraditório. Eu acho que o bom da política é, se fosse todo mundo igual, pensando do mesmo jeito, não tinha graça. Né? E não era política, não era convívio social. Eu defendo a liberdade, a democracia, eu fui forjado na luta pela democracia. Você falou aí da minha passagem na luta pela conquista da volta das diretas, né, para a volta da democracia no Brasil. Então, tudo isso me ajudou muito na minha formação política. E eu, quando aceitei a proposta de fazer o debate, foi exatamente para ouvir novas ideias e arejar o partido. Porque no estado do Ceará o partido ficou muito pequeno, né? Pra você ter uma ideia, o partido do Ceará tem um senador
um deputado federal, 2 deputados estaduais, 4 prefeitos apenas, 7 vice-prefeitos e 60 vereadores, o que é quase nada do ponto de vista do mundo político do Estado. E eu acho que isso serve, inclusive, para dar uma balançada, né, para fazer um questionamento da necessidade do fortalecimento do partido. Então, eu acho que isso ajudou, inclusive, né, para que o corpo partidário, militantes, vereadores, prefeito, vice-prefeito, deputados, senadores, pudessem se mobilizar para fazer esse debate. E, ao mesmo tempo, fazer de forma clara, transparente. Eu acho que o legal da política é isso. E se alguém ficou com raiva ou se alguém ficou constrangido, não foi eu. Deputado, o senhor acredita que o governador gaúcho, Eduardo Leite, ele é um jovem, né, político, tem feito um bom governo lá no Sul, mas o senhor acredita que ele está preparado para assumir uma presidência da República? Eu não conheço em profundidade, Patrícia. Eu acho que a presidência da República não é mais para aventura de iniciante. Eu acho que a gente já viu ao longo da história que o Brasil não precisa mais de salvador da pátria. Aqueles que aparecem de uma hora para outra, galvanizam o eleitorado, iludem o eleitorado, e quando chega para fazer a gestão, não tem a experiência necessária, nem a vivência e nem o conhecimento de como funciona a máquina pública, que é uma máquina de moer gente. Uma máquina pública é uma máquina muito pesada. O equilíbrio entre os ativos do governo, entre a arrecadação, que a gente tanto discutiu aqui, os programas de investimento, a geração de emprego, cuidar do social e das pessoas, isso requer maturidade e experiência. E eu não posso aqui fulanizar, os candidatos do PSDB. Não cabe a mim isso. O que cabe a mim é exatamente fazer o debate, expô-los e, diante disso, a gente poder identificar aqueles que estão mais preparados para o desafio que é governar um país do tamanho de continente como o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo e que tem gente passando fome, passando necessidade, que é um dos poucos países que tem condições de sozinho alimentar o mundo inteiro. Isso é que me revolta. O Brasil sozinho tem condições de alimentar o mundo inteiro, todo mundo comendo daqui. E tem muitos brasileiros milhões de brasileiros passando fome e desempregados. Isso é que me deixa triste e me faz um questionamento. Então é por isso que eu estou na política e é exatamente para isso que a gente está trabalhando, para buscar alternativas e soluções para isso. E nada melhor do que a democracia para você identificar e poder fazer a melhor opção. Eu vou repetir a mesma pergunta, mas agora falando do candidato paulista, João Dória, o governador de São Paulo, porque a gente sabe que está muito acirrada essa questão entre o Dória e o governador Eduardo Leite, né? O governador João Dória ele é muito conhecido no Sul e Sudeste. Ele ainda precisa fazer um trabalho grande, né, no Norte e Nordeste. O senhor acredita, eu trazendo a mesma pergunta que eu fiz em relação ao governador Eduardo Leite, que o governador João Dória de São Paulo, ele seria uma possibilidade de terceira via, já que a gente está com uma política tão polarizada e 2022 promete pegar fogo? Não resta dúvida que São Paulo é um grande estado, né? Você tem uma ideia, São Paulo é o segundo orçamento da América do Sul. Maior que o orçamento público de São Paulo, só o orçamento do Brasil. São Paulo é maior do que a economia da Argentina, da Colômbia, né? A economia paulista é uma economia muito forte. 56% de todo o dinheiro que circula no Brasil está no estado de São Paulo. Então, a gestão de São Paulo é boa, né? A gestão de São Paulo, você não vê, né, a crise que você está vendo no resto do Brasil, né? Aí em menos de 3 anos, o governo dele entregou para a população 1.100 escolas de tempo integral. 1.100 escolas. Né? Combate ostensivamente, inclusive, o crime organizado. Né? Lá nós não temos essa exposição pública que nós temos no Ceará, das facções, né? Das guerras das facções. Então, São Paulo tem uma política de segurança bem melhor do que muitos estados brasileiros. Do ponto de vista de infraestrutura, não dá nem para comparar, porque é o estado de maior infraestrutura do país. E o governador Dória, né, tem a experiência do setor privado, ele é um empresário do setor privado, tem a experiência de ter passado pela Prefeitura de São Paulo,
e agora tem a experiência de ter passado pelo governo de São Paulo, né? Então, eu acho que a experiência de gestão administrativa, ele tem capacidade de gerir. O problema está na condição política. A condição política do PSDB se unificar em torno de uma candidatura, a condição dessa candidatura do PSDB criar e galvanizar os outros sentimentos da política e do país para se viabilizar do ponto de vista eleitoral, esses são os outros questionamentos que precisam ser feitos. Mas o PSDB não tem só a saia justa, como você fala, no processo eleitoral. Tem também o calça apertada, que virou aí, né, inclusive, uma visão simpática do processo político no nosso país. Eu entrevistei o governador de São Paulo, João Dória, e ele fala que dessa vez ele leva isso como uma piada, ele não se incomoda mais ser chamado de calça apertada, e virou até uma piada interna entre eles, né? Enfim, lá em São Paulo. Deputado, para finalizar, eu queria trazer um pouquinho a questão da pandemia. Eu queria entender que o relatório da CPI já foi entregue, né? A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro está relacionado aí a alguns crimes de responsabilidade, né, por conta da pandemia, de vacina, possível corrupção. Qual que é a opinião do senhor em relação a esse relatório? O senhor acredita que a Comissão Parlamentar de Inquérito caminhou de forma positiva para poder, de repente, trazer à tona coisas que talvez nós brasileiros não saberíamos? Como a questão da compra de algumas vacinas aí de forma superfaturada? Patrícia, eu sou muito transparente nas minhas coisas. Eu acho que todos nós erramos. Errou o governo federal na não compreensão da necessidade da urgência da vacina. Erraram os governos estaduais e os governos municipais na aplicação dos recursos. Foi liberado muito dinheiro. A CPI acertou quando foi ostensiva na questão da busca da uniformização da campanha da vacinação. Eu nunca fui negacionista, pelo contrário. Eu acho que desde a febre amarela, desde do Oswaldo Cruz, do Carlos Chagas, a gente tem razão com relação à questão da vacina. O povo brasileiro gosta de tomar vacina. Eu, quando estava na Fundação Nacional de Saúde, fiz a maior campanha de vacinação em área indígena do Brasil. O senhor foi presidente da FUNASA, né? Fui presidente da FUNASA. E nesse período aí nós fizemos uma campanha de vacinação que alcançou 86% de toda a população indígena do Brasil. Nós reduzimos a mortalidade infantil indígena, em área indígena, em 50%. Eu recebi um prêmio da Fundação Carter. O próprio presidente Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, me entregou um prêmio pela erradicação da oncocercose nas comunidades Yanomamis, lá em Roraima. Então, eu sei que o povo brasileiro gosta de se cuidar. E a gente não podia nunca ter postergado a campanha da vacinação. Agora, por outro lado, também eu acho que a CPI falhou. Ela falhou quando não fiscalizou os estados e os municípios. É um absurdo o que aconteceu no Ceará. Esse hospital do presidente Vargas foi um roubo que foi feito da população cearense. Né? Todo mundo sabe disso. Um hospital que destruíram o estádio, até hoje está destruído, para funcionar menos de 3 meses, com compra superfaturada de equipamentos, com excesso de equipamentos que desapareceram. O hospital aí do bairro da Vila União, em Fortaleza, que nunca funcionou. O hospital de campanha de Aracati, que nunca funcionou. Aí fica o governo do estado mendigando, querendo tirar das emendas de bancada os recursos que vão para os municípios pobres para fazer um hospital em Fortaleza, na Universidade Estadual do Ceará. Isso está errado. Então, eu acho que a CPI pecou quando não fiscalizou todo mundo, porque teve muitos recursos desviados aproveitando a carona da Covid, da pandemia e do combate à Covid. Mas, por outro lado, é lógico que onde tem dinheiro público tem que ter fiscalização. Dinheiro público não é dinheiro de um. Dinheiro público é de todos nós. Se a gente reclamou tanto na primeira parte do programa que a gente paga imposto demais, a gente paga muito imposto porque muito recurso público é desviado do nosso país. E se a gente tivesse um controle maior sobre esse recurso público, sobre o orçamento público, com certeza a despesa das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal seriam bem menores. Então, eu acho que a CPI acertou por um lado,
mas também errou por outro, quando se omitiu de investigar os demais entes da federação que manusearam recursos em abundância e esses recursos sumiram pelo ralo, diminuindo, inclusive, a possibilidade de termos salvado mais vidas, porque realmente o número é um absurdo. Mais de 600 mil mortes. Eu mesmo pedi uma irmã para essa Covid e sei a dor que a família tem quando perde um ente seu em função exatamente da pandemia. E olha que minha irmã tinha tomado a primeira dose e não deu tempo de tomar a segunda. É muito triste. Realmente, acho que toda a população brasileira tem alguém que tem uma história de ter perdido um ente querido, um vizinho, um colega, um amigo, um colega de trabalho. É complicado. A gente tem ainda um minutinho, deputado. Só pegando um gancho rápido, eu também vou precisar de uma resposta rápida do senhor, porque eu entrevistei o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, e ele me disse, em relação a essa investigação dos municípios, dos estados, não seria de responsabilidade da CPI, e sim cada estado e cada prefeitura deveria abrir uma comissão parlamentar de inquérito individual. Isso procede? Se o recurso foi transferência do governo federal para os governos estaduais e os municípios, cabe uma fiscalização dos entes federais, das instâncias federais. E é papel do Congresso Nacional, tanto Câmara como Senado, ou conjuntamente uma CPI mista, ou individualmente, como foi feito na CPI do Senado. Então, fiscalizar recursos do Tesouro Nacional é responsabilidade do Poder Legislativo Nacional. Se o recurso é oriundo do município, é verba do próprio município, aí é responsabilidade da Câmara Municipal. Se é do Estado, é da Assembleia. Mas se tratando de transferência do governo federal, caberia sim, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, o poder de fiscalizar onde tiver recurso público. Para finalizar, vou dar os parabéns, né? Ceará, Taça da Libertadores. Tá feliz, hein, deputado? Tá orgulhoso? É o nosso vozão, mas o Fortaleza tá melhor. O Fortaleza agora... Aliás, o Fortaleza só perde pro Ceará de goleada, mas o Fortaleza tá bem. Deu no Palmeiras aí, né? Tá uma bela campanha. E eu fico feliz porque foi um trabalho nosso aqui em Brasília que viabilizou o financiamento, na época, a publicidade da Caixa Econômica, tanto para o Ceará como para o Fortaleza. Né? Eu mesmo estou sendo Ceará, e minha família toda é Ceará, mas a gente conseguiu viabilizar o patrocínio da Caixa, que tirou o Fortaleza da Série C para a Série B e da Série B para a Série A. Inclusive, naquela época, o senador Eduardo Girão era o presidente do time, como também viabilizou, né, o Ceará subir da Série B para a Série A, e hoje os dois times cearenses, graças a Deus, estão nos orgulhando. Né? Estão entre aí os 10 melhores times do Brasil, e vamos aí, se Deus quiser, já pensou, no estado do Ceará, com 2 times disputando a Libertadores? Eu acho que é um sonho inimaginável de muito tempo atrás, mas graças a Deus estão nos dando alegria, e para mim eu fico muito feliz, porque inclusive a minha família toda é torcedora do Ceará. Rumo à taça, então. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. É sempre um prazer bater esse papo, falar um pouquinho de política, falar de economia, falar dos problemas sociais, né, do Brasil, do nosso estado. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço, Patrícia, agradeço a todos que fazem a Jovem Pan. Parabéns pela coragem, parabéns por esse novo momento da radiofonia no estado do Ceará e no Brasil. E estou aqui à disposição. Esse é meu serviço. Eu queria ser cantor, mas com essa voz que eu tenho que estar aqui mesmo fazendo esse meu trabalho. E estou aqui à sua disposição sempre que você precisar para elucidar, para dar transparência às ações do parlamento e da política brasileira. Política rima com imprensa livre, política rima com democracia. Sim, sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. E para você que acompanhou aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, pela rádio Jovem Pan, meu muito obrigado. A gente se vê sábado que vem aqui na Jovem Pan Fortaleza, às 8 horas da manhã. Até lá.